Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar. Mais uma questão aqui do Enem 2019, questão 106 da prova azul. Vamos lá. O slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio dessa fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura, certo? Aí ele diz, sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o cosseno de 10 é igual a 0,98 e o seno de 10 é igual a 0,17. Vamos dar uma olhada aqui na figura. Está aqui a figura, certo? Então, como eles tinham comentado, ó, está aqui a atleta, tá certo? Ela está no meio dessa fita. Quando ela pegou e ficou aqui exatamente no meio da fita, ela pegou e acabou fazendo com que ela faça um ângulo de 10 graus, que está bem aqui, gente, ó, um ângulozinho de 10 graus com a horizontal, tá certo? Continuando. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta, certo? Professor, quando ele fala a força que a fita exerce, bom, ele está dizendo, gente, o seguinte, porque essa fita, essa corda, ela vai esticar. Então, quando ela estica, ela vai acabar exercendo uma força de tração. Então, no fim das contas, ele quer saber qual é a força de tração que está sendo exercida em cada um dos lados da corda quando o atleta fica em cima dela e provoca esse esticado aí na corda, beleza? Bom, vamos tentar aqui começar a escrever o esquema dessa questão. Bom, aqui seria, pessoal, como a corda estava inicialmente. Ela estava totalmente na horizontal. Daí ela pegou, ficou em cima da corda e acabou... Eu vou aumentar um pouquinho aqui o ângulo para ficar mais fácil da gente visualizar, porque é só 10 graus, mas eu vou aumentar um pouquinho para ficar melhor da gente visualizar. Então, ó, ela pegou e esticou de forma que a corda ficou assim e a corda ficou assim, tá bom? Beleza? Não está totalmente simétrico, né? Mas o que vale é a intenção. Aí ele está dizendo, pessoal, que aqui são 10 graus. Ó. Aqui são 10 graus e aqui também são 10 graus. Beleza? Show! Agora vamos pensar, quem são as forças que estão atuando aqui nessa corda? Bom, como a pessoa está aqui no meio, a primeira força que vai existir é quem? O peso da atleta, tá? Então vai ter o peso da atleta bem aqui assim, ó. Verticalmente para baixo, está aqui o peso dela. Bom, de cada lado eu tenho uma corda, então eu vou ter uma tração para cada um desses lados. Então eu vou ter uma tração que eu vou chamar aqui de T1, que está apontando para o lado de cá, e vou ter uma tração do outro lado que eu vou chamar de T2, tá certo? Aqui uma tração que eu vou chamar de T2. Bom, primeiramente, pessoal, a gente tem esse esquema aí de 3 vetores, 3 forças que estão em direções totalmente diferentes, tá? A primeira coisa que eu quero alertar vocês é o seguinte, como a corda ela é a mesma, né? Ou seja, a pessoa pegou, ficou em cima dela e dividiu ela para 2 partes, um para o lado direito e um para o lado esquerdo, mas continua sendo a mesma corda. Pelo fato ainda de ser a mesma corda, eu posso garantir que o módulo, certo, da tração T1 e da tração T2 são iguais. Agora, cuidado, eu não estou dizendo que o vetor tração 1 e o vetor tração 2 são iguais. Eu estou dizendo que o módulo deles, tá? Eles não podem ser ditos vetores iguais, porque para 2 vetores serem iguais, eles têm que ter o mesmo valor, direção e sentido, tá? Então, a primeira informação legal que a gente tem dessa questão é o seguinte. O módulo da tração T1 vai ser igual ao módulo da tração T2, tá? E o interessante aqui é que se a gente decompor também essa tração T1 e T2, o módulo das componentes também terão o mesmo valor, tá certo? Então vamos lá. Como assim, professor? É porque, pessoal, como o T1, T2 e o peso eles estão apontando em direções diferentes, uma maneira que a gente faz para resolver esse esquema é o seguinte, decompor
esses vetores. Quem é que eu vou decompor, professor? Bom, o peso ele já está na direção vertical, então a gente não mexe com ele. Agora a tração T1 e a tração T2, elas não estão nem na horizontal e nem na vertical. Aí o que é que a gente faz? Geralmente a gente pega um vetor que não está nem na horizontal e nem na vertical e decompõe ele. Decompõe em novos vetores, dois vetores, um que está na direção horizontal e outro que está na direção vertical. Tudo bem? Vamos tentar entender aqui o esquema. Eu vou pegar o vetor T1, tá certo? Pegar o vetor, vou botar aqui, ó. Vou pegar o vetor T1, tá aqui ele, beleza? E o vetor T1, pessoal, que é a tração 1, eu vou decompor esse cara em um pedaço. Vou botar aqui outra cor para ficar mais fácil da gente enxergar. Em um pedaço que está na direção horizontal, certo? E um pedaço que está na direção vertical, tá bom? O que acontece é o seguinte, esse pedaço que está na direção horizontal, a gente vai chamar de quê? De T1, porque eu estou falando do vetor T1. Como é na direção horizontal, eu vou chamar ele de T1x. Tudo bem? Aqui na direção vertical, a gente vai ter o vetor Ty, que eu vou chamar de T1y. Beleza? O que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar e vou trocar o meu vetor T1, ele vai deixar de existir aqui para a gente nesse momento. Ele vai deixar de existir aqui para a gente. E só vai existir agora para a nossa questão os vetores T1x e T1y. Tudo bem? Show! Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o vetor T2. Vou pegar o vetor T2, tá aqui ele, ó. Vejam que o vetor T2 ele aponta para o outro lado, né? Então, o vetor T2, ele aponta para o lado de cá, certo? E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, gente, e vou decompor esse vetor T2 também numa direção horizontal, que seria esse cara aqui, e numa direção vertical, que seria esse cara aqui. Tudo bem? Agora, se liga no sentido dos vetores, que são as componentes, tá, gente? Cuidado. O vetor T2 tem uma componente que aponta nesse sentido na horizontal. Cuidado, viu? Então a gente vai ter, como eu estou falando do vetor T2 na direção horizontal, que é a direção x, eu vou chamar esse cara de T2x. Tudo bem? Agora na direção y, eu vou ter aqui ó, na direção vertical o meu vetor T2y. Tudo bem até aí? Show? Então, gente, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz lá no T1. Eu vou esquecer o T2, porque ele não existe mais para mim, e o que vai existir para mim vão ser as componentes. Ah, professor, então quer dizer que tu trocou o vetor T1, exatamente, eu troquei o vetor T1 por quem? Pelo vetor T1x e T1y. Troquei também, deixa eu apagar aqui, o vetor T2 por quem? Pelo T2x, pelo T2y. Tudo bem? Show? E como eu tinha falado para vocês naquela hora, gente, como o módulo dos vetores aqui, T1 e T2 são iguais, eu posso também afirmar as seguintes coisas. O módulo de T1x vai ser igual ao módulo de T2x. Também posso dizer a seguinte coisa, que o módulo de T1y vai ser igual ao módulo de T2y. Tudo bem aí? Olha que coisa massa. Olhando desse jeito, nós podemos perceber a seguinte coisa. Olha o T1x, está apontando para a direita. Olha o T2x, está apontando para a esquerda. É como se fosse uma espécie de cabo de guerra. Um aponta para o lado, outro aponta para o outro. O que é que eles vão fazer no fim das contas? Vão se anular. Entendeu? Massa, né? Então, os vetores, quando a gente junta esses dois vetores, T1x e T2x se anulam. Enquanto que o T1y e o T2y, eles estão apontando no mesmo sentido. Então, o vetor resultante aqui, pessoal, no fim das contas, vai ser o quê? Vai ser um vetor, pessoal, que vai apontar verticalmente para cima e que ele vai valer o quê? Ele vai valer T1y mais T2y. Tudo bem até aí? Show! Bom, beleza. Desculpa. Quanto é que vai valer então, professor? Agora o módulo desses caras, né? Ó, como é que eu faço para calcular aqui o módulo de T1y e o módulo de T2y?
Muito simples, gente. Se a gente for dar uma olhadinha aqui, ó, vou pegar esses caras, por exemplo, o T1. Vamos imaginar aqui o T1, vou botar ele aqui no cantinho, ó. Vou pegar o T1. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, o T1Y, que está aqui ele, e eu tenho aqui, ó, deixa eu botar tracejado, o T1X, que para esse caso aqui não vai interessar. Bom, vejam o seguinte, esse cara aqui é o módulo de T1. Eu estou botando em módulo, tá, gente? Veja que aqui para a gente apareceu um triângulozinho, né? Um triângulozinho retângulo. Pessoal, como esses dois ângulos aqui, ó, esse ângulozinho de 10 graus e esse ângulozinho bem aqui assim, ó, ele também vai ser quanto? 10 graus. Olha, professor, mas por quê? Porque eles são os famosos ângulos alternos internos, né? Esse cara tem que ser igual a esse daqui. Então eu posso afirmar que aqui também vai ser quanto? 10 graus. Olha, se tu lembrar lá das aulas de matemática, tu vai lembrar que eu quero relacionar o T1Y com o T1. Qual é a função trigonométrica que resgata esses caras? Ó? Esse ângulo de 10 ele é oposto, ó, quer dizer, o lado T1Y é oposto ao ângulo de 10. E aqui a gente tem quem? A hipotenusa. Cateto oposto com a hipotenusa, que função é essa, gente? Seno. Então eu posso dizer o seguinte coisa, eu posso dizer que o T1Y, gente, ele vai ser quem? Ele vai ser T1 vezes quem? O seno de 10. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então vamos lá, como é que vai ficar aqui o nosso esquema? Se eu sei que T1Y ele vai ser igual a T1 seno de θ, eu posso afirmar a mesma coisa, gente, do T2Y. Ele vai ser quem? T2, também o quê? Seno de 10. Tudo bem até aí? Show? Então pronto, ó. A gente já sabe como é que a gente faz para calcular o módulo desses dois vetores. Vamos dar uma ajeitadinha aqui, ó. Vamos lembrar que o que a gente está querendo descobrir é justamente o módulo desses caras. O módulo do T1Y e o módulo do T2Y, tá? Bom, e o que é que a gente precisaria? A gente precisaria do seno de 10. Professor, não sei quanto é o seno de 10, mas lembra que a questão te deu, né? Ó, ele falou bem aqui assim, que o módulo, tá aqui, o módulo, ó, desculpa, que o valor do seno de 10 é quanto? 0,17. Opa, então a gente já tem esse valor. Então vamos para cá. Voltando aqui para a nossa questão, como eu tenho que a pessoa, a atleta, ela está em equilíbrio, eu posso afirmar a seguinte coisa, gente. Quem são as forças que estão atuando nela? Aqui. A gente já sabe que quando eu somo T1 com T2, o resultado vai ser quem? Vai ser um vetor para cá, onde esse vetor ele vale quanto? Ele vai ser simplesmente T1 mais T2. Opa, T1Y, né? Vou botar aqui, ó. Esse T1Y mais T2Y, beleza. E para baixo eu tenho quem? Peso. Para baixo eu tenho peso. Então pronto. Como ela está em equilíbrio, o quanto que está apontando para cima tem que ser igual ao quanto que está apontando para baixo. Tudo bem? Show. Então vamos lá. A gente já sabe como é que calcula o valor de T1Y e T2Y. E vejam, gente, como eu tinha colocado aqui, como o módulo deles são iguais, o T1Y e o T2Y também são iguais. Então eu posso fazer o seguinte esquema. Vai ficar 2 vezes TY. Vixe, professor, por que TY? Tu não botou nenhum 1, nenhum 2. É porque como esses caras são iguais, duas coisas somadas iguais, é 2 vezes ela. Tudo bem? Então vai ficar 2TY igual ao peso. Como é que eu calculo o TY? Tá aqui, ó. TY calcula T vezes o seno. Então vai ficar, ó, 2 vezes o T vezes o seno de 10. E tudo isso é igual a quem? Ao peso. Olha como ficou moleza, gente. Sabe por quê? O que a gente está querendo encontrar é a atração. O valor do seno a gente já tem. E o peso, professor, como é que a gente calcula? O peso é massa vezes a gravidade. Então vamos substituir. Vai ficar, ó, 2 vezes T, o seno de 10, 0,17. E o peso? O peso é massa, que é 80, vezes a gravidade, que é quanto?
10. Então vai ficar quanto? Vou fazer aqui, ó, 2 vezes 0,17, dá 0,34. Então vai ficar o seguinte, pessoal, vai ficar 0,34 vezes o t igual a 80 vezes 10, 800. Passa o 0,34 para o outro lado, a gente vai ter que o t vai ser igual a 800 dividido por 0,34. Se tu fizer essa continha aí, eu já fiz a conta, esse valor aqui, gente, ele dá aproximadamente 2.352, então, newtons. Aí, beleza, professor, a atração dá 2.352, mas se tu der uma olhadinha, não temos esse valor, não é? Pois é, não temos. Então, vamos lembrar aqui, ó. A gente tem que a atração, que a gente acabou de encontrar, ela vale aproximadamente 2.352 newtons. Professor, por que nós não temos essa resposta? Porque ele colocou, gente, vejam, em notação científica. Então, vamos lá. Em notação científica, isso daqui vai ficar igual a quanto? Ó? É como se a vírgula estivesse aqui, a gente vai andar 1, 2, 3 casas. Então, meu número vai ficar como? Meu número vai ficar, ó, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 3, aí vai ficar, ó, 2, vírgula. Aí vem para cá. O 5, quando a gente está aprendendo a transformar o número em notação científica, o 5 ele é o meio termo, onde a gente fica na dúvida se eu aumento uma unidade ou então se eu mantenho. Para esse caso aqui, a questão preferiu aumentar uma unidade. Então, ó, a gente vai transformar esse 2,35 em 2,4. Eu andei quantas casas, gente? 3. Então, vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a 3 newtons. Portanto, a nossa resposta seria o item D de dado.